1 Coríntios capítulo 1, verso 18, quem encontrou diga amém. Vamos ler todos juntos, em voz alta, não importa se a tua versão é atualizada ou corrigida. Se a tua versão, como a minha, é a versão corrigida, vai ser a palavra da cruz. Se é atualizada, vai ser a mensagem da cruz. Mas trocando em miúdos, palavra da cruz e mensagem da cruz é uma coisa só. Então vamos lá? 1, 2, 3, 1 Coríntios 1 e 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora, sem olhar para a Bíblia, vai manter ela aberta, porque a gente vai ficar aqui em 1 Coríntios 1, mas sem olhar para a Bíblia, vamos repetir comigo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Só vocês agora. É loucura, mas para nós é o quê? Então hoje nós vamos aprender sobre a palavra da cruz. Você vai sair daqui com esse versículo na cabeça e no coração. Qual é o nosso tema dessa noite, queridos? A palavra da cruz. A palavra da cruz. Paulo foi um dos maiores apóstolos da história do cristianismo. Como dizem os católicos, Paulo o apóstolo. Nós normalmente chamamos Paulo porque o próprio Paulo se intitula, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele se intitula Paulo, antes de dizer que é apóstolo. Ele não gostava muito de exacerbar o seu título, né? Na verdade, Paulo fluía nos 5 ministérios que formam o presbitério da igreja. Paulo era apóstolo, era profeta, ele era evangelista, ele era pastor e ele era mestre. Mas Paulo tinha uma mensagem que era a sua mensagem central. A mensagem ou a palavra da cruz. Quem está falando aqui em 1 Coríntios sobre a palavra da cruz é alguém que teve uma identificação tão sobrenatural com Cristo, que ele disse em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, eu abri mão da minha própria vida para que eu viva a vida de Cristo através da minha vida, porque eu já estou crucificado com Cristo. O que é ser cristão? Ser cristão é nada mais, nada menos do que ir à cruz e permanecer lá. Essa semana, eu acho que foi Ana Laís ou Ana Thaís, que eu me atrapalho com o nome dela, ela está aí. Ana Laís postou no status do WhatsApp dela, e aí eu botei no meu status do WhatsApp, compartilhei nos grupos de igreja, achei interessante demais. O rapaz estava assim, mexendo no celular, e alguém perguntava a ele: o que é que eu faço para não desistir da cruz? Ele disse: esteja crucificado nela. Muito simples, esteja nela e você não vai desistir dela. Quem se identificou com Cristo na cruz, como Paulo, não abrirá mão da sua salvação pelos manjares desse mundo destituído de Deus. Paulo era alguém que se identificou tanto com a palavra da cruz, que em Gálatas 6:14, ele dizia: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo, o homem que tomou os 4 evangelhos e o Antigo Testamento e sistematizou em 13 cartas doutrinárias. A base da teologia do Novo Testamento são as cartas de Paulo. Paulo, que foi um perseguidor do evangelho, mas no caminho de Damasco ele teve um encontro radical com Cristo que transformou a sua vida de uma forma extraordinária. Quando vai falar da palavra da cruz é porque ele tinha tido uma experiência com essa palavra da cruz. Agora, a cruz é um instrumento conhecidíssimo de todo brasileiro. Nossa matriz é católica. Católicos se consideram cristãos também, não é? Pelo menos no que diz respeito à religião.
Então, você vê a cruz pendurada no pescoço de muita gente, você vê a cruz na parede. Se você for ao cemitério, você vai ver várias cruzes. O Brasil e o brasileiro está acostumado a saber o que é o instrumento chamado cruz. 2 hastes de madeira, uma vertical e uma horizontal. Mas deixa eu dizer para você, a cruz como instrumento não tem nenhum poder. Não há nada de interessante no instrumento de tortura chamado cruz, na qual Cristo foi crucificado. É por isso que Paulo não está dizendo aqui, porque a cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas a cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo porque a palavra da cruz. Então, o que está em jogo não é o instrumento de martírio. O que está em jogo é a palavra, é o que está por trás da palavra da cruz, é o que foi feito na cruz. Então, Paulo, na revelação profética e espiritual, ele diz para os irmãos de Coríntios: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E eu quero começar a minha mensagem nessa noite, antes de responder para você o que é a palavra da cruz, eu quero responder para você o que não é a palavra da cruz. Joga aí o primeiro tópico. O que não é a palavra da cruz? Essa é uma pergunta que tem que ser feita antes da pergunta seguinte, o que é? Porque muitas vezes, para você saber o que é uma coisa, você tem que saber o que não é. Então eu começo com essa indagação: o que não é a palavra da cruz? Paulo, grande doutrinador do Novo Testamento, homem que teve a visão do Cristo ressuscitado, crucificado e glorificado, homem que atuou nos 5 ministérios, formando o presbitério da igreja. O que não é a palavra da cruz? E Paulo vai responder essa pergunta com 2 respostas. A primeira delas, ponto 1, é que a palavra da cruz não é um argumento filosófico. Ponto 1. Isso é o tópico. Ponto 1. Você vai aprender a fazer esboço e a pregar, viu, Rafael? Saber o que é tópico e o que é ponto. Ponto 1. Leiam para mim, por favor. E a palavra da cruz não é o... Leia para mim ouvir, toda a igreja. A palavra da cruz não é um argumento filosófico. Quem disse foi Paulo aqui, ó. Veja comigo. Capítulo 1 ainda, verso 17. Olha na sua Bíblia, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Que não é a palavra da cruz, Paulo? Posso responder sim. Por gentileza, meu apóstolo. A palavra da cruz não é um argumento filosófico. Cristo não me enviou para evangelizar. O que é que ele está querendo? Para batizar. O que é que ele está dizendo com isso? Cristo me enviou para evangelizar e não para batizar. O que Paulo está querendo dizer com isso é que ele não era pastor de igreja local. O ministério, mesmo ele desenvolvendo um ministério pastoral, porque ele ficou 3 anos e 6 meses na igreja de Éfeso, ele ficou 9 meses em outra cidade, onde ele formou uma escola, tomando emprestada a escola de Tirano. Ele fundou a igreja de Éfeso e permaneceu lá, mas Paulo não estava plantado, enraizado em igreja local. O ministério dele não era batizar, não era pastorear. Mesmo ele tendo essa chamada, essa capacitação, ele vai dizer: Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, porque eu sou apóstolo. Meu negócio é chegar numa cidade, fundar uma igreja, lançar bases, criar raízes naquela igreja, levantar um presbítero, um pastor, colocar ali e abrir igreja em outro lugar. O que fala mais alto do meu chamado é o apostolado. Eu sou apóstolo. E ele diz: Cristo me enviou para evangelizar. Aí ele diz que esse evangelho, que é o evangelho da cruz, que é a palavra da cruz, ele diz, ele não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. O que é que ele está querendo dizer quando ele diz não em sabedoria de palavras? Ele está falando para uma cidade grega, Corinto.
uma das principais cidades do Império Grego na época, que está agora influenciada pela cultura romana. É Roma que está governando o mundo. E filosofia era só o que tinha na Grécia. Quando você escuta Platão, Aristóteles, Pitágoras e tantos outros nomes famosos, você se lembra da Grécia. A Grécia era a cidade dos pensadores, dos filósofos. Olha o que Paulo está dizendo. O evangelho que eu prego da cruz não é um argumento filosófico. Se o evangelho que eu prego, que é a palavra da cruz, se ele fosse um argumento filosófico, a cruz de Cristo não seria vã, porque palavras humanas, argumento filosófico, não tem poder para transformar o ser humano. Filosofia informa, mas não transforma. Reforma, mas não transforma. Nós estamos vivendo no século que é chamado de século das luzes, século da razão. E aí, nós temos universidades enchendo as pessoas de todo tipo de ideologia e filosofia relativista, humanista, materialista. Quanto mais as pessoas se enchem de filosofia, mais embrutecidas espiritualmente elas ficam. Quanto mais intelectualidade, eu não sou contra a intelectualidade, mas quanto mais intelectualidade humana desassociada de palavra divina, o intelecto vai crescendo e o homem vai se embrutecendo no pecado, porque argumento filosófico não pode transformar ninguém. Por isso que o grande teólogo Agostinho, que foi um filósofo antes de se converter ao cristianismo, ele dizia: aprendi muito de Platão, fiquei encantado com Aristóteles, fui influenciado por muitas filosofias, mas ele disse: nem Platão, nem Aristóteles, nem nenhum dos filósofos gregos jamais pôde dizer a mim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz: jamais Platão pode me dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jamais Aristóteles me disse: conhecereis a verdade, eu sou a verdade e a verdade vos libertará. Então a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite é que a palavra da cruz não é um argumento filosófico. Porque a filosofia vai reformar o homem. Um indivíduo estava em uma faculdade americana exaltando a ideologia, a filosofia comunista, exaltando Karl Marx e o marxismo. Vocês sabem que o comunismo é anticristão, é antideus. Karl Marx dizia que a religião é o ópio dos povos. E o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo, entre eles muitos cristãos. Por exemplo, na China hoje, vermelha, que tem um regime comunista um pouco aberto. Então hoje, ele não enfrenta o cristianismo assim violentamente, mas hoje o pastor de uma igreja chinesa, onde o regime é comunista, alguém do Estado, o representante do Estado, antes dele pregar, tem que ler o sermão dele, ver todo o sermão, e se tiver alguma coisa que pincele contra o comunismo, então o sermão é cancelado, ele não pode pregar. Países mais fechados, como a Coreia do Norte, se você for pego por uma Bíblia, você é morto. E alguém numa universidade, exaltando num pátio da universidade a filosofia comunista, olhou para o homem andrajoso, todo mal vestido, e olhou para aquele homem, apontou assim, e disse: o comunismo pode botar esse homem velho dentro de uma roupa nova. E um aluno se levantou e disse: senhor me dê licença? Pois não. É verdade, o comunismo pode colocar esse homem velho dentro de uma roupa nova, mas o cristianismo pode colocar um homem novo dentro dessa roupa velha. Porque se filosofia não pode transformar, a palavra da cruz é o poder transformador do evangelho. Nós vamos ver isso hoje. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra da cruz não tem nada a ver com filosofia. O mundo está cheio de religiões filosóficas, né? Budismo,
que é mais uma filosofia do que uma religião, confucionismo. E aí tem outra religião mais violenta, o islamismo, que é mais truculento, não mas tudo tem filosofia, mas nenhum deles pode transformar. Eu não conheço ninguém que foi transformado lendo os Vedas grego, hindus, não conheço ninguém que foi mudado por dentro lendo o Alcorão. Não conheço, eu particularmente não conheço, porque a filosofia religiosa, ou seja, o secular humanista, ela pode polir o homem, até maquiar, mas não transforma. Mas eu conheço muita gente que era presa ao alcoolismo, presa às drogas, presa à prostituição, presa a uma vida idólatra, uma vida de destruição, e hoje é transformado pelo poder de Deus, porque encontrou a palavra da cruz, que é mais do que um argumento filosófico, é o poder transformador de Cristo. Pronto, estou aqui na frente de Adelmo, que essa hora já era para estar do inferno para dentro, morto, um defunto. É assim ou não é? Eu cheguei na casa dele, posso dizer? Numa situação de miséria, não tinha nada. Eu e meu cunhado pregamos para ele, alcoólatra. Um dia, veja a situação do camarada dominado pelo alcoolismo. Um dia ele vinha de Goianinha, e vinha de uma farra com os amigos. Ele subiu no ônibus, e quando subiu no ônibus, o cobrador foi o motorista, um dos dois, disse: "Vocês vão para onde?" Ele disse: "Vamos para o inferno, vamos para o inferno." Aí o cara pegou um martelo de borracha e disse: "Pode descer do ônibus, porque de ir para o inferno ele só não vai não." E ele teve que descer, era desse jeito. E um dia Deus deu uma revelação a ele. Ele sonhou que estava correndo só de zorba no meio da rua, na revelação, e fazendo umas presepadas lá. E na revelação ele disse que, alguém dizia: "Tu vai só mudar de vida se tu for para a igreja dos crentes, se tu aceitar Jesus." E ele disse que queria, ele bebia, no outro dia era uma vergonha, quando voltava normal, fazia cruz na parede, palavra da cruz, não, fazia cruz na parede, fazia promessa, fazia tudo, não se libertava. Eu cheguei lá, Terezinha primeiro se converteu, fui lá, pregamos o evangelho, ele entregou a vida a Jesus. Naquele tempo a gente era muito metódico. Quando o camarada se convertia, ele tinha que ler o Bem-vindo à Família de Deus, Construindo versus Destruindo, tinha que fazer o devocional, era a Bíblia demais, e o homem não tinha muito, era meio... Não, ele não vou dizer isso não, ele era um homem de Deus e ainda é, mas ele não estava muito acostumado. Depois disse: "Ah, vou te confessar." Depois ele estava firme na igreja, "Vou te confessar uma coisa, eu ia me desviando naquele tempo de tanta leitura que era para mim fazer." Mas eu estou brincando, deixa eu falar. O homem entregou a vida a Jesus, veio para cá, eu fui discipulando ele ficava, tinha um medo terrível, ficava até 1h da madrugada lá em casa conversando, né, no começo. E aí, quando terminava, eu dizia: "Eu digo, 1h eu vou me deitar." E quando eu entrar, que eu procurar, o homem não tinha sumido, né? Aí quando foi um dia, eu disse: "Vou ver que mistério é esse." Ele disse: "Rapaz, claro, 1h, vamos embora." Eu disse: "Tá certo." Aí ele fez assim, acelerou. Ele tinha medo de uma mulher que tinha morrido. E depois Jesus libertou. Mas o que eu quero dizer, vivi uma situação de miséria, brigando com a esposa, batendo na esposa, situação terrível. Entramos lá com a palavra do evangelho. Ele veio para a igreja, se converteu, foi aprendendo, começou a expulsar demônio comigo, só que não tinha nem diácono, nem auxiliar na época. Quem se manifestava demônio, levava lá para trás, quem expulsava era eu e ele. Depois tomou gosto pela bateria, se tornou baterista. Resultado, pastor? Resultado? Hoje, faz não sei quantos anos, faz uns anos que ele fez o banheiro da casa dele, gastou R$5.000 na época só no banheiro da casa. Não falta nada. Hoje é um microempresário aqui, o maior vendedor de frango aqui da cidade. Uma bênção, transformado, restaurado, porque a palavra da cruz não consiste em palavras persuasivas, em palavras humanas, de sabedoria humana, senão a cruz de Cristo a cruz de Cristo seria vã, não seria eficaz. Mas a palavra da cruz transforma. Quem teve um encontro com a palavra da cruz aqui e foi transformado pelo poder de Deus? Primeiro, a palavra da cruz não é um argumento filosófico. Paulo, a palavra da cruz não é um argumento filosófico, tudo bem. Mas o que não é também a palavra da cruz, Paulo? Ponto 2. Tá dando certo aí, meu filho? Joga aí, olha para cá, te liga, viu? Fica ligado aí. Ponto 2. A palavra da cruz não responde
às expectativas antropocêntricas do homem. Que é isso, pastor? Ela não responde às expectativas antropocêntricas do homem. Veja o versículo 23 do capítulo 1 que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha, tanto judeus como gregos queriam um libertador, um salvador. Qual a expectativa do judeu? Alguém que viesse no cavalo branco, com a espada reluzente, uma coroa de ouro na cabeça, triunfantemente dizendo: implantei o governo agora teocrático de Deus, e Israel está livre do jugo romano. Eles queriam um reino político, um rei que colocasse por terra o domínio romano sobre os judeus, que eram massacrados, humilhados pelos romanos, o Império da Época. Mas ao invés deles encontrarem esse rei, o rei deles entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Aliás, jumento. E o menino cantando: hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá, Bechem Adonai. E o povo olhava pela janela e disse: quem é esse que vem montado no jumentinho? E lá atrás vinha Zaqueu, aquele Zaqueu pequenininho, transformado. Esse aí num jumentinho? Isso aí entrou lá na minha casa, eu era o cara mais avarento lá de Jericó. Eu tinha um vazio existencial tão grande, ele transformou a minha vida. Aí vinha outro dizer: olha, eu era cego de nascença, vivia aqui no caminho de Jericó. Eu era conhecido como Bartimeu, filho de Timeu. Mas aquele que vai ali montado no jumentinho tocou meus olhos. Hoje, agora eu posso ver. E vi outro dizer: olha, esse meu nome é Lázaro, esse que vai entrando aí montado no jumentinho. Um dia ele entrou lá em Betânia, eu estava morto há 4 dias, e ele gritou: Lázaro, vem para fora, e eu ressuscitei. E alguém dizia: quem é ele? E alguém dizia: esse aí é o que vem em nome do Senhor, é o Messias de Israel. Mas Israel não aceitou, porque Israel queria alguém montado no cavalo branco, que ia implantar um governo humano, um governo político, e livrar Israel do jugo romano. Agora, preste bem atenção, meu amigo, meu querido. Escândalo para o judeu, porque o judeu não podia conceber que o Messias ia morrer, e morrer pendurado numa cruz nu, despido, pois os crucificados eram crucificados despido. O crucificado não morria porque seus pés e suas mãos estavam pregados na cruz, ele morria a míngua, aos poucos. Às vezes ele passava 7 dias na cruz, era um espetáculo, depois eu vou falar sobre isso. Mas o crucificado, porque a cruz, ela tem origem nos persas e nos assírios. Os assírios, por exemplo, eles começaram a crucificação com o chamado empalamento. Eles pegavam uma estaca e empurravam na barriga do cara, de baixo para cima, até a estaca sair pela garganta. Deixavam as pessoas penduradas. Depois eles foram aperfeiçoando o meio de tortura. E nos romanos a cruz chega exatamente naquele modelo, daquele instrumento, tanto vertical como horizontal, onde a pessoa era pregada com os braços abertos. Por isso, quando Jesus citou, ele diz: olha aqui os sinais dos cravos nas minhas mãos. Não era do cravo, né? Se você fosse crucificado assim, por exemplo, era um cravo para Deus, mas dos cravos, porque ele estava assim. Então, Roma só crucificava os piores fascínoras da sociedade. Os piores marginais da sociedade eram crucificados. Os rebeldes contra o império. E debaixo de uma pressão dos líderes da religião judaica, Jesus é levado para a cruz e ele é crucificado nu. Então Jesus sofre ali na cruz, além de sofrer dores físicas, emocionais, e sofrer a pior dor, que era a dor espiritual, ele sofre a dor moral. Ali estava a mãe dele, os discípulos. E para o judeu é um escândalo. Que história é essa de nosso Messias, o nosso Salvador? Era isso que o judeu dizia. Pendurado nu em uma cruz, um espetáculo vergonhoso. Loucura, escândalo. E para o grego, loucura. Por quê? Que sábio é esse que não salva ele próprio? Que sábio é esse que não tem argumento filosófico e nem persuasão para convencer os seus algozes a não crucificá-lo? Então, tanto o judeu quanto o grego queria que as suas expectativas antropocêntricas, aquilo que estava no centro, o homem no centro, eles queriam
que o Messias, o Salvador, o sábio dele nos colocasse no centro. Mas o evangelho não é antropocêntrico, não é o homem no centro. Me perdoe, mas o evangelho que se prega aí na televisão. Essa semana eu estava assistindo um programa com a minha esposa e o camarada estava dizendo: fulano aqui, venha testemunhar aqui. E a pessoa disse: não, é porque eu estava com a dívida de 1,5 milhão, depois eu paguei essa dívida, fiz a campanha, paguei a dívida, e agora eu tenho um carro importado, meu esposo tem outro carro importado, nós temos casa de campo, não sei quantas casas, temos isso, temos aquilo. Eu disse: minha filha, olha, isso aí é pregação do evangelho? Que coloca o homem no centro? As pessoas abarrotam as igrejas porque querem que a sua satisfação egoísta seja preenchida. Onde está a pregação do Cristo crucificado? A cruz de Cristo estava no meio, porque o centro do evangelho não é o homem, não são as benesses, não são nem as bênçãos de Deus. O centro do evangelho é Cristo crucificado, tudo gira em torno dele. Ser cristão, meu irmão, é morrer para você próprio. Ser cristão é ter maturidade para orar e Deus fazer o milagre, ressuscitar um morto se for preciso, mas ter maturidade para orar e Deus não responder a oração e você continuar adorando a Ele e dizendo: não é eu que estou no centro do evangelho, é Ele. Pode ser escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas Paulo diz: para nós pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então esse evangelho de Deus no centro, de Cristo no centro, escandalizava o evangelho da cruz, os gregos e os judeus, porque eles não podiam conceber um Deus morto na cruz. Mas o evangelho gira em torno de Cristo crucificado e depois ressuscitado, é claro. Pastor, mas Jesus abençoa? Abençoa. Jesus faz milagre. Vou contar alguns testemunhos aqui, talvez um ou mais de um, de milagres ao longo dessa mensagem. Jesus prospera? Prospera. Mas o evangelho da Bíblia não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho dos milagres. O evangelho da Bíblia é o evangelho da cruz. Agora, quando eu vou à cruz, de lá pode jorrar um rio de bênção. Eu posso ser liberto, curado, posso prosperar. Eu contei o exemplo de Adelma aqui. Posso mudar de vida, mas a essência não sou eu, não é as minhas expectativas antropocêntricas que vão ser satisfeitas. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer um milagre, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque o centro do evangelho é Cristo. Se você não ensinar as pessoas, elas vão crer no evangelho triunfalista, em que Deus será obrigado a fazer tudo quanto elas pedem. Um dia eu estava assistindo um programa de rádio e o pastor estava dizendo: olha, se você for dizimista, Deus é obrigado a abençoar você. Aí eu disse: é o quê? Desliga. Deus é obrigado? Se Deus é obrigado, Ele não é Deus. Se Deus é obrigado, Ele está sujeito ao homem. Mas Ele é Deus, Ele não é obrigado a nada. Somos nós que precisamos dEle. E Ele nos abençoa porque Ele é bom, por causa da sua misericórdia e por causa da sua graça. Mas a sua vontade é soberana. Algumas vezes Ele vai abençoar e outras vezes Ele não vai responder. Algumas vezes Ele vai mandar você esperar. Alguma vez vai ser um silêncio. Algumas vezes Ele vai dizer não. É por isso que aqui eu orei por 2 pessoas uma vez. Todos dois com problema espiritual. Eu orei, confrontei, não houve manifestação nenhuma. Era um culto de quarta-feira, quando eu saí lá de baixo, tinha uma moça aqui, ela disse: pastor, inclusive ela entra muito em contato comigo, ela está morando agora em outra cidade. Ora aqui por mim que eu estou com a dor de cabeça. Quando eu coloquei a mão nela, ela começou a gargalhar, né? Aquela coisa terrível de demônio. Quando eu toquei, ela caiu e levantou-se completamente liberta. Aquele homem que eu orei lá embaixo, depois daquele dia morreu. Foi defiando e morreu. Aquela moça foi liberta. E aí, pastor, o senhor vai entrar em crise porque Jesus libertou um?
e não libertou outro? Eu não, porque em primeiro lugar eu não sou Jesus, eu não resolvo o problema de ninguém, eu não curo ninguém, eu não liberto ninguém, eu simplesmente encaminho a pessoa para a cruz, e na cruz há libertação, mas Deus é soberano. Então ele pode curar uns e não outros, e daí? Mas por quê? Aí quando você chegar na eternidade, ele vai te responder lá. Porque há perguntas que não serão respondidas aqui. É questão da soberania divina e só a eternidade revelará. Enquanto isso, eu tenho que ser humilde para baixar minha cabeça e dizer: Senhor, o evangelho da cruz, não sou eu no centro, mas é o Senhor no centro. Ou você é melhor do que Paulo, que orou 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele? Olha, Paulo, que diz a Bíblia que os aventais e lenços dele expulsava demônio e curava. Paulo, que foi arrebatado ao 3º céu e teve revelações que ele disse: não vou nem dizer, que nem é digno falar. Andava com espinho na carne, e ele orou 3 vezes: Jesus cura, Jesus cura. E 3 vezes Jesus não curou. Ele vai curar não, Jesus? Jesus diz: a minha graça te basta. Vai continuar com esse espinho da carne, para saber que eu sou soberano e você vai me adorar, porque se eu curar, eu sou Deus; se eu não curar, eu sou Deus. Amém? Então não venha com essa história de que todos na igreja serão abençoados no mesmo nível de bênção e serão curados, porque isso é mentira e muita gente vai se decepcionar. Se fosse assim, os operadores de milagre de não de cura iam para porta dos hospitais, esvaziavam todos os hospitais. Uma questão dessa da Covid-19, por exemplo, né? Todas as igrejas fecharam. Praticamente todas, né? Algumas foram bem responsáveis, mas eu não quero saber, não é comigo isso aí. Problema de quem? De cada um. Fecharam. E aí, por que Deus não soprou e curou na igreja, não é o povo de Deus? Questão de soberania. Eu mesmo orei por pessoas que foram curadas instantaneamente da Covid-19, e orei por pessoas que não foram curadas. E aí, pastor, queridos, o evangelho da cruz não responde às expectativas antropocêntricas do homem. Diga comigo: é Cristo no centro. É por isso que Cristo não estava na cruz da esquerda nem na cruz da direita, ele estava na cruz do meio, dizendo: eu sou o centro de tudo, tudo gira em torno de mim. O evangelho é tirar o homem do centro e colocar Cristo no centro. O evangelho é eu ir para a cruz e morrer para minhas próprias vontades e expectativas e permitir que a vontade soberana de Deus se cumpra na minha vida. Amém? Você vê pessoas velhas que dizendo: vai morrer, não tem jeito, escapa. Pessoas jovens, não tem problema nenhum, morrem. O Deus que dá vida é Deus quando dá vida, e o Deus que recolhe a vida e permite que a vida seja recolhida continua sendo Deus. Ou ele só é Deus quando ressuscita o morto? Quando ele permite que alguém morra, ele continua sendo Deus. Amém, queridos? E agora eu quero começar no segundo tópico a responder o que é a palavra da cruz. Vai lá, meu filho. A grande pergunta para Paulo é essa: o que é a palavra da cruz, Paulo? Porque nós já entendemos o que não é, mas o que é? Deixa eu mostrar para você, em primeiro lugar, primeiro ponto aí, algumas características da cruz que apontam exatamente para a resposta a essa pergunta de Paulo. Abra a Bíblia comigo, Evangelho de João. Eu não vou falar tudo, né? Porque são 9 características de Cristo crucificado. A imagem está apagada, né? Não está dando para ver se você jogou a imagem ou porque está apagada mesmo? Apagada. João 19, abra aí. João 19. Versículo 1. Pilatos, pois, tomou Jesus e o açoitou. A primeira característica da palavra
da cruz é que Cristo foi açoitado para que nós sejamos sarados. E como foi o açoitamento? Chamado flagelação. Era chamado de flagelação por causa do instrumento de tortura chamado flagrum. Flagrum era um pedaço de madeira com 3 tiras de couro, com pedaços de metal, ossos de carneiros e bolas de chumbo. O réu que ia para a cruz tinha que passar pela flagelação. Pilatos tentou livrar Jesus, porque Pilatos olhou para Jesus, olhou para os seus pés formosos de quem anuncia a paz, seus joelhos encalejados de noite de oração, suas mãos que purificaram leprosos, multiplicaram pães. Seus olhos, nunca houve um olhar impuro nos seus olhos. Sua boca sempre falou palavras de vida. Pilatos não via defeito em Jesus. Então Pilatos diz: crucifiquem vocês, eu não vou crucificar, eu não quero ser culpado do sangue desse justo. Mas depois os líderes da religião judaica pressionaram Pilatos de qualquer maneira, ameaçaram Pilatos a perder o cargo, e Pilatos amava mais o cargo do que qualquer outra coisa. Mas ele resiste. O que é que ele faz? Eu vou mandar flagelá-lo de uma forma cruel e vou sensibilizá-los. Então 2 algozes tiram as vestes de cima, né? A vítima amarrada no tronco, um do lado, um do outro, 8 pontas, pá! Pá! Cada chicotada que dava se abria 8 cortes profundos no corpo da vítima. A flagelação era tão terrível que podia se ver muitas vezes pedaços de ossos, de artérias, e arrancavam-se pedaços da carne. E eles, impiedosamente, eles batem em Jesus. Pá! Pá! Diz alguns historiadores, pesquisadores, estudiosos, que pela flagelação Jesus ficou, no mínimo, com 400 cortes abertos no corpo. Dos pés à cabeça, Jesus era uma massa sangrenta. Isaías, no capítulo 53, 700 anos antes de Jesus nascer. E Isaías 53 fala do cântico do servo sofredor. O Espírito Santo toma Isaías e leva no futuro, e ele vê Jesus sendo flagelado. E ele diz: ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pela sua pisadura, no original ali é sua pisadura, por sua ferida, porque o profeta vê o corpo de Jesus como uma ferida dos pés à cabeça, eles, por sua ferida, fomos sarados. Então, os açoites de Cristo, as feridas no seu corpo, foram para que você recebesse cura. Eu estou olhando aqui para Charles e estou lembrando de Jonatas. Não sei se era o olho direito ou era o esquerdo. Um dos dois, Jonatas, seu filho. Ele tinha um problema na visão e o médico diz: vamos cuidar do olho bom, porque esse aqui não tem mais jeito. E ele parece que via só um buraco negro, né, com o olho. E nós orando, Charles falando que ele ia voltar ao médico. E nós orando, eu estava na casa de Charles, sei que ele lembra, aquele dia que a gente foi ungir a casa, e começamos a orar, e o Espírito de Deus se moveu. Oramos ali por aquela situação do olho dele. De repente ele começou a ver direito, enxergar. E quando ele volta no médico, o que é que o médico diz? Seu olho está normal. E hoje ele vê perfeitamente, é assim ou não é? Perfeitamente do olho que era cego. O que é isso, pastor? Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Então a palavra da cruz fala Jesus sendo machucado, pisado, cortado pelos chicotes, para que eu fosse sarado. Todo mundo conhece aqui o testemunho de Naldo Torres. Levou 2 tiros, entrou aqui nas costas, não sangrou. Não sei se foi Chileno que socorreu ele, parece. Sei que levaram ele para o hospital. Quando chegou lá, ele teve uma hemorragia interna, sangue pelos olhos, ouvido, boca. 21 dias na UTI. Inclusive, ele teve uma experiência espiritual. Durante esses 21 dias, ele disse que chegou no local muito bonito e alguém disse: olha, você não vai poder ficar aqui, que seu nome não está escrito aqui. O médico fez a cirurgia desenganado. Para os médicos e a medicina,
1% de sobreviver, de chance de sobreviver. 99% não sobrevive. Diga logo, morreu. Eu estou em casa, Antonieta manda um WhatsApp para mim. A esposa dele está pedindo oração. Eu disse, eu acho que não lembro, não foi o que falei, mas ela trouxe uma foto dele. Eu orei e disse: eu aplico o sangue vertido das costas de Jesus sobre a vida de Naldo, pelas feridas de Jesus, ele é curado. Orei, fui dormir. De manhã, quando eu acordei, tem um WhatsApp lá, com a esposa dele, um áudio. Quando eu ligo o áudio ela chorando. Eu digo, ele disse, morreu. Mas ela, no áudio, depois que ela acabou de chorar, ela disse: pastor, Deus surpreendeu a medicina. Aí ela contou o relato. Depois eu vi outras pessoas que mandaram áudio, pessoas da família de, não sei se era de Renato, alguém ligado. Cadê Renato? Tá por aí? Acho que era alguém ligado da sua família, né, Renato? Dizendo, nunca viu o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Os médicos já tinham cirurgiado, não tinha mais jeito. Os médicos disseram, vamos abrir, tentar fazer, mas não tem jeito. E o médico, a cirurgia ia ser o dia todo, mas para abrir foi 2 horas. Quando o médico abriu, que olhou, o médico era crente, caiu no choro e saiu orando de língua e gritando dentro do hospital, porque alguém tinha feito uma cirurgia ali. Quem fez a cirurgia? O próprio Jesus fez a cirurgia e hoje ele está aí andando curado. Eu sei que você já conhece essa história, mas não custa nada relembrar que o Deus da Bíblia continua sendo o mesmo e o Calvário não foi em vão. Então, primeira característica aqui, ó, ele foi açoitado. Segunda, pastor, verso 2: e os soldados, tecendo a coroa de espinho, lá puseram sobre a cabeça e vestiram de uma veste de púrpura. 2 coisas aqui: coroa de espinho e veste de púrpura. Queriam fazer uma chacota de Jesus, querem dizer que ele era rei. Então pegam uma coroa, né, de espinho, colocam na cabeça de Jesus, aqueles espinhos fortes, que os historiadores dizem que podia furar até um pedaço de madeira, um tipo de espinho que tinha. Perfurou a cabeça de Jesus, cresceu 2 vezes o tamanho, porque o couro cabeludo é uma das partes mais sensíveis, sangue escorrendo. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas eles estavam proclamando ali sem saber que Jesus recebe aquela coroa de vergonha e de espinho, porque quando o homem peca, Deus disse: Adão, pecou? É, Deus, pequei, então maldita é a terra por tua causa, no suor do teu rosto vai comer o teu pão, e quando o suor tocar, sabe o que vai nascer na terra? Espinhos e cardos, a maldição. Jesus toma a maldição do homem, a coroa de vergonha. Por quê, pastor? Porque 3 dias depois ele ia ressuscitar, receber a coroa de glória, jogar fora a coroa de espinho e ia voltar a devolver a glória perdida no Éden a cada um de nós. Você talvez não esteja vendo, porque é espiritual, mas na tua cabeça há uma coroa chamada coroa de glória e de honra, porque quando você nasce de novo em Cristo, você é trazido à posição de realeza espiritual para governar sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne e sobre Satanás, porque é aquilo que Satanás destruiu na tentação, Cristo restaura na transformação e na regeneração do nosso coração. Olha, você tem uma coroa de glória na tua cabeça. Então ele depois é vestido de púrpura, humilhação pública. Tiram as vestes dele e vestem ele de púrpura. Aí ele já chicoteado, quando colocam aquele manto, gruda aquilo ali. Quando chegar no Calvário, eles vão puxar aquilo dali grudado. Aí Jesus vai sentir dores terríveis. Você já experimentou pegar uma ferida aberta, colocar um esparadrapo e rasgar e puxar? A dor que se sente. Por que Jesus enfrentou isso? Porque nós estávamos nus espiritualmente diante de Deus. Jesus toma aquele manto de zombaria para devolver a cada um de nós as vestes da santidade, da justificação e da dignidade. Eu não vou falar aqui, isso é outra mensagem, não vou falar de todas as características, mas ele é esbofeteado, seu rosto é dilacerado, deformado, para ele devolver a imagem de Deus na tua vida. Quantas pessoas que o pecado já destruiu o indivíduo, o caráter, a personalidade dele, mas o poder de Deus
Através de Cristo, assim como ele teve o rosto deformado, ele devolve a imagem da glória de Deus. Amém? Mas voltando, mostrando só algumas características aqui, não vou falar de todas, que não tenho tempo. Mas voltando aqui, o que é a palavra da cruz, o apóstolo Paulo? Em segundo lugar, joga aí, a palavra da cruz, eu quero que vocês leiam. Joga aí, meu filho, por favor. Ponto 2. Está indo não? Leiam para mim aí, por favor. A palavra da cruz é o quê? Quero ouvir vocês lendo. Leiam aí. De novo. A palavra da cruz é o cerne da pregação apostólica. Onde é que está isso, pastor? Capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. O que é o cerne? É a essência. O cerne é aquilo que tem dentro das árvores, não é? A essência da árvore, a vida da árvore. A palavra da cruz é a base da pregação dos apóstolos, que era chamada querigma, proclamação. E a proclamação era que você tem que se arrepender porque Cristo foi à cruz por você. Então, essa é a base do Evangelho. A pregação do Evangelho, a pregação da cruz. Por quê, queridos? Porque sem cruz não há ressurreição. Sem ressurreição não há justificação dos nossos pecados. Sem justificação dos nossos pecados nós não somos perdoados. Se não somos perdoados, estamos condenados e vamos para o inferno. Mas Paulo diz: o que eu quero pregar aqui para vocês, eu não quero saber nada. A minha mensagem é Cristo crucificado, porque Cristo crucificado significa também Cristo ressuscitado. E Cristo ressuscitado quer dizer os pecados da humanidade apagados pelo sangue dele. Por quê? Por que nós morremos? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então por que Cristo morre e não permanece morto? Porque ele morre sem pecar, então a morte não tem poder sobre ele. Por isso ele é o único que venceu a morte. Porque a morte, matei, pronto. O salário do pecado é a morte, matei. Depois a morte, não, mas eu matei, mas eu não estou vendo pecado, não tem culpa nele. E a morte diz: ele está se levantando. E ele se levanta, joga a morte para a terra, pisa na morte e ressuscita e diz... Aparece a João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, e diz: eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele foi o único que venceu a morte e que ressuscitou para nunca mais morrer. Porque foi o único que nasceu, viveu e morreu sem pecado. Por isso Paulo está dizendo: a base da minha pregação não é outra, é Cristo crucificado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Porque os animais do Antigo Testamento, o sangue deles era derramado, mas não perdoava o pecado. O camarada tinha que, se pecasse, matar outro animal, porque é visto que o sangue propiciava, quer dizer, cobria. E Deus, quando olhava na tampa da arca para aquele sangue, tampa da arca chamada propiciatório, Deus via o sangue cobrir, mas depois se pecar tem que matar outro animal. E Deus olhava para o futuro e via o sangue de Jesus não somente cobrindo, mas arrancando, purificando. Por isso João Batista diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o sangue de Cristo é o sangue de Deus, diz a Bíblia em Atos 20 e 28. Amém, queridos? Então o que é que nós vamos pregar? Nós vamos pregar essa mensagem, essa esquecida a mensagem da cruz nos púlpitos da igreja brasileira, mas eu estou crendo que Deus está trazendo um reavivamento da mensagem da cruz. A igreja vai pregar novamente Cristo e este crucificado. Paulo chega lá em 2 Coríntios: eu não quero saber de filosofia, eu não quero saber dessa história de gnosticismo, de luz, da perfeição, dessa filosofia docética, eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber de uma coisa: vocês creram em Cristo e Cristo crucificado, vocês já foram para a cruz, vocês já morreram em Cristo Jesus. Porque eu não quero saber nada entre vós a não ser Cristo e este o que, irmãos? Diga: crucificado. Terceiro lugar, a cruz, ponto 3 aí. A cruz nos oferece, eu vou falar rápido aqui porque
E muita coisa eu não quero me deter aqui. Mas a cruz nos oferece presentes soteriológicos, presente de salvação. Onde é que está isso, pastor? Versículo 30 do capítulo 1, olha aí comigo. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria. O que é a cruz, pastor? É a demonstração da sabedoria de Deus. Mas, pastor, que sabedoria de Deus? O homem pendurado nu, 400 cortes no corpo, uma coroa de espinho, as mãos e os pés pregados na cruz. Onde é que está a sabedoria de Deus aí? A sabedoria de Deus é que Deus pegou Satanás e deu um checkmate em Satanás. Satanás, como diz um certo pregador, Jesus pendurado lá na cruz, Satanás batendo a bumba lá embaixo, ele matamos o homem. Matamos o homem, só que ele não sabia que o homem que está na cruz está lá em caráter de substituição. Quem devia estar lá era eu e você. Então 3 dias depois a morte não tem poder sobre ele, e ele vai no território infernal, toma a chave da morte, do Hades, do inferno, e lá na cruz ele já estava ferindo a cabeça de Satanás, e ele proclama a vitória sobre a morte, o inferno e Satanás por todos nós. Como é que é a sabedoria? Qual foi? A Bíblia diz que hoje, por causa da cruz, diz aí em Efésios capítulo 3, os principais e potestades, os poderes das trevas, são surpreendidos pela multiforme sabedoria de Deus. Está escrito assim, para que pela igreja a sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestades. Como assim? Satanás fica olhando, aí olha para Fábio, e vê Fábio numa posição espiritual lá em cima, porque ele foi para a cruz, e só quem sofre a vergonha da cruz vai experimentar a glória da ressurreição. Ele foi para a cruz com Cristo, ele ressuscitou com Cristo, e agora a posição dele é em Cristo, sentado nas regiões celestiais. Então Satanás fica olhando daqui todos os principados e dizendo: mas rapaz, aquele camarada que fazia tanta presepada no carnaval, que se vestia de mulher, que bebia até cair, que brincava de boi de reis, que só queria saber de farra, agora todo engravatado, camisa bonita azul, parecendo um azul celeste, filmando, envolvido na obra, família transformada. Eu ia destruir ele. O que é isso? Eu não entendo isso. Ele não entende, ele fica louco, porque ele não conhece a sabedoria de Deus em Cristo Jesus, que encurralou ele. Ele pensava que na cruz ele estava sendo vitorioso, mas na própria cruz tinha 2 ladrões, uma à esquerda, uma à direita. Um zombava e dizia que filho de Deus, que coisa nenhuma. Se fosse filho de Deus, descia dessa cruz. O outro olhava para o rosto inocente dele e dizia: não, esse daí, esse é o Senhor. Aí dizia: eu cometi crime, você cometeu também, mas esse aqui do meio não crime nenhum cometeu. E disse: Senhor, agora ele disse, agora ele não é só Senhor, ele é Rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando Jesus morre e ressuscita, Jesus inaugura o paraíso, que até então era seio de Abraão, se torna em paraíso com um ladrão. O ladrão é o primeiro que entra no paraíso com Jesus. Satanás fica doido. Mas o que é isso? Eu não entendo isso, não compreendo isso. Sabe o que é isso? A sabedoria de Deus através de Cristo, deixando Satanás doido com a atuação da cruz. Justiça, eu não vou nem falar disso aqui. Jesus foi o presente de Deus para nós, é Cristo como justiça. Que justiça, pastor? A justiça de Deus contra o pecado. Se não fosse a cruz, o Joab pregou de manhã aqui, que a cruz é como uma espécie de para-raio. Toda a ira de Deus veio sobre Jesus para não vir sobre nós, porque a justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Mas o que é que Jesus faz? Recebe toda a ira da justiça de Deus para que nós sejamos poupados da ira e da condenação de Deus. Santificação e redenção, que eu não vou falar. E agora nós vamos para 4 pontos e vamos começar a terminar. O que é a palavra da cruz? Joga aí, meu filho. É o poder de Deus demonstrado. Veja, capítulo 2, verso 4 diz assim: ó:
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Versículo 18, Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Diga alto para me ouvir. Ela é o quê? Diga o poder de Deus. De novo. Eu vou ler, quando chegar na última parte você vai falar. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos Agora, no versículo 4 do capítulo 2, Paulo diz, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, aqui ele está falando de novo da filosofia, de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. A palavra poder aqui, no grego é dunamis, dinamite. O que é a palavra da cruz, pastor? A dinamite de Deus desestruturando o inferno com as suas artimanhas. O poder de Deus. Por que a palavra da cruz é o poder de Deus? Porque o Espírito Santo tinha que ser enviado. O Espírito Santo é a atuação do poder de Deus, mesmo ele sendo uma pessoa com pronomes pessoais, com inteligência, como a Bíblia diz, né? Com vontade e emoção. A Bíblia fala de todas essas características. Paulo vai falar com propriedade, mas ele aciona e ativa o poder de Deus. É por isso que em Atos 8, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra lá é dinamite, dunamis. Você vai para uma rocha gigante, uma pedreira, e você vai tentar quebrar com um martelo. Pá, você vai passar a eternidade lá, não quebra. Uma chibanca, também não quebra. Você coloca o dinamite, pulveriza tudo. A palavra da cruz em nós é o poder de Deus. A dinamite de Deus, por quê? Se Jesus não morre, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, ele não é glorificado. Se ele não é glorificado, ele não envia o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vem, a igreja está morta, está sem poder. Mas a Bíblia diz que Jesus foi para a cruz, depois ele foi para a sepultura, ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressuscitar ele foi glorificado. Sendo glorificado, a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a demonstração do poder de Deus na igreja. Dê um aplauso a Jesus. Como assim, pastor? Primeiro, a palavra da cruz é o poder de Deus, aqui está muito claro, para salvar o pecador. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então ela é o poder de Deus que salvou. Vou usar o exemplo de Adelmo aqui de novo. O pai dele que faleceu faz quantos anos, lembra? 4 anos atrás, o pai dele estava muito doente. E ele me chamou, Cláudio, o papai está morrendo, vai lá. Eu disse, vou. Fui lá, cheguei, ele estava deitado na cama, os olhos fechados, mal respirando. Cheguei assim e disse, Cícero, eu vim aqui pregar o evangelho, para o senhor aceitar Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Falei do plano de salvação e eu disse, se o senhor fez a decisão em aceitar Jesus, dê um sinal aí. Aí ele abriu o olho e fechou. Eu orei por ele e saí. Quando eu fui saindo da casa, eu fui saindo triste assim, dizendo, meu Deus, eu não tenho certeza se esse homem aceitou o Senhor de verdade. Me deu um sinal, me deu uma nova oportunidade para mim ter consciência de que ele aceitou a salvação conscientemente. Fui para casa, isso era de tarde, eu acho que era um sábado, se eu não me engano. Estou deitado na cama, antes de eu dormir, eu estava quase dormindo, umas 2 horas da tarde, Claudinha, mãe, Fedidida, entra lá em casa correndo e disse, Cléo, falar que despertou e está chamando você. Ele despertou, não sei se ele falou com o Dito, foi com alguém. Disse, manda chamar aquele rapaz que estava aqui que eu quero aceitar Jesus. Eu voltei, cheguei lá, ele estava consciente. Eu acho que sentaram ele na cama. Falei do plano de salvação. A morte de Jesus na cruz, o sangue que purifica. Ele disse, se o senhor quer entregar a sua vida a Jesus, quero, meu filho. Coloca a mão no seu coração. Fiz a oração de confissão. Ele aceitou Jesus. Eu saí, pouco tempo, ele disse, me leve para a sala, liga a televisão em R.R. Soares, que eu quero assistir R.R. Soares. Consciente! Sentou na cadeira, assistiu R.R. Soares, de 1 hora da manhã
ele partiu para se encontrar com Jesus. E um dia, se nós permanecermos, nós estaremos lá com ele também, porque a palavra da cruz pode ser loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus. Alguém passa ali e diz: aqueles crentes são tudo doidos, num calor daquele, e o pastor ainda engravatado, e de terno, e Jerônimo lá de camisa azul, e um calor daquele. O que é que eles estão fazendo aqui? Eles podiam estar bebendo aqui com a gente, eles podiam estar dançando aqui. Eles são loucos, é verdade, porque você não conhece a palavra da cruz. É loucura para você, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a loucura de Deus é incompreensível para os homens, mas para nós é o poder de Deus, é o poder que salva, é o poder que transforma, é o poder que liberta, é o poder que cura, é o poder que santifica, é o poder que edifica, é o poder que levanta, é o poder que sustenta, é o poder que nos levará para a glória, é o poder de Deus. A palavra da cruz é o poder de Deus. Eu conheci, não pessoalmente, mas eu acompanhei o ministério de um grande homem de Deus chamado Jim Swaggart. O auge do ministério dele foi na década de 80, na década de 90, né? Quando eu entreguei a vida a Jesus, ele era o pregador mais popular da televisão, tocou o mundo inteiro. Hoje está bem velho, continua sendo um homem de Deus, pregando ainda. E ele contava alguns testemunhos fortes do poder do evangelho. Um deles, ele contou que lá nos Estados Unidos um pastor estava na igreja, a igreja estava aberta de dia, e o pastor estava lá quando um bêbado entrou, cambaleando na igreja, e o pastor não teve nem reação para conversar, e o bêbado veio para o altar, colocou a cara no chão e começou a dizer assim: Jesus, ele disse por 3 vezes: Jesus, eu sou Jimmy. Jesus, eu sou Jimmy. Jesus, eu sou Jimmy. Depois da 3ª vez, ele saiu e o pastor tentou acompanhá-lo, mas ele saiu rápido, e o pastor saiu procurando aquele bêbado na rua, não encontrou de maneira nenhuma. Ele queria confirmar a confissão, queria conversar, levá-lo a Cristo. O bêbado desapareceu. 3 dias depois, ele está lendo o jornal e saiu notícia que um homem chamado Jimmy tal foi atropelado, embriagado na rua, e estava lá o endereço do hospital. Ele correu para o hospital. E quando ele chegou, ele encontrou o Jimmy, tinha sido bêbado, já quase morrendo, desfalecido. E ele chegou perto de Jimmy e se aproximou dele. Disse: Jimmy, faça um esforço, fale alguma coisa comigo. Eu vim aqui para ajudar você, vou orar por você, você vai sair desse hospital curado. Ele disse: não precisa orar por mim, não. Eu estou sentindo uma paz que há muito tempo que eu nunca senti, na verdade. E não se preocupe, porque nessa tarde, antes de você chegar aqui, meu quarto foi iluminado por uma luz celestial. E um homem de branco chegou perto de mim, se aproximou de mim, e olhou para mim e disse 3 vezes: Jimmy, eu sou Jesus. Jimmy, eu sou Jesus. Jimmy, eu sou Jesus. O bêbado fechou os olhos e foi para a glória. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder para salvar, poder para libertar, poder para transformar. E esse poder está nas nossas vidas, está na igreja, porque Jesus ressuscitou. E quando ele juntou os 500 irmãos, e antes de ele subir ao céu, ele olhou para os 500 irmãos e para os discípulos. Ele disse: agora eu vou subir ao céu, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: todo poder é me dado no céu e na terra. Eu morri, eu fui ao inferno por vocês, mas eu ressuscitei e eu recupero a glória que era minha. Todo poder é me dado no céu e na terra. Aí ele diz assim: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E por causa desse poder, os sinais vão acompanhar vocês. Vocês vão expulsar demônios em meu nome. Vocês vão impor a mão sobre os enfermos em meu nome e eles serão curados. Vocês vão falar em novas línguas em meu nome de maneira sobrenatural. Se vocês passarem por algum perigo, como
ser picado por serpente ou beber alguma coisa venenosa, não lhes fará dano algum. Por que Jesus? Porque o evangelho é poder. Por que Paulo? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Tem algum salvo aqui? Aplauda, se alegre, glorifique a Jesus. E último ponto, o poder, ponto 5, Rafael. A palavra da cruz é o poder que sustenta a nossa fé. Capítulo 2, verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Onde está apoiada a sua fé? Em uma doutrina religiosa? Em uma religião, simplesmente? Cristianismo não é religião, é relacionamento com Cristo a partir da cruz. Sua fé tem solidez? Ou se o vento bater, você vai cair? Se vier uma tentaçãozinha, você vai desmoronar? Se a crise chegar, se a pandemia vier, você vai esfriar na fé e abandonar a sua fé? Em que está apoiada a sua fé? O que é que Paulo diz? Que a nossa fé não se apoie. Verso 5, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus através da cruz. É por isso que vocês estão vendo aí esses blocos, e vocês estão vendo essa pedra em formato de cruz, era exatamente essa é chamada pedra de esquina, pedra angular, que a Bíblia diz que Jesus é. Pedro disse, ele é a pedra angular, citando Isaías. Pedro diz, ele é a pedra de esquina, pedra angular. O que era a pedra angular? Era exatamente a pedra que sustentava as duas paredes principais do edifício, e coincidentemente ela era em formato de uma cruz. Se a tua família não estiver fundamentada na cruz, ela vai ruir. Se a tua experiência religiosa for uma experiência religiosa e não estiver fundamentada na cruz, ela vai desmoronar. Se a tua fé depende simplesmente de homens, ela não terá estrutura para suportar as tempestades. Jesus disse que um homem foi construir uma casa, e aí ele cavou os alicerces da casa, mas quando cavou os alicerces da casa, só existia areia. Ele lançou as bases, levantou as paredes, cobriu a casa, uma casa talvez muito suntuosa, muito bela, mas o fundamento da casa era areia. Jesus disse, veio uma tempestade, a chuva desceu, o vento soprou e os rios correram. A Bíblia diz que a casa ruiu e foi grande a sua ruína. Esse é o papel da sociedade, é o retrato da sociedade hoje. Uma sociedade sem sustentabilidade, uma sociedade em que depressão se tornou uma patologia normal, uma sociedade em que as famílias estão destruídas, as pessoas vivem um vazio existencial grande, uma sociedade frenética que corre para lá e para cá, muitas vezes em busca de bens materiais, mas uma sociedade vazia, sem estrutura, sem fundamento. O vento das adversidades vem, derruba famílias destruídas. Não tem fundamento da cruz. Mas Jesus disse, o outro homem foi construir a casa, talvez uma casa modesta, simples, mas quando ele foi colocar os alicerces, a Bíblia diz que ele colocou sobre a rocha. E aí construiu a casa edificada sobre a rocha. E Jesus disse, veio a chuva e desceu sobre a casa se manteve de pé. Vieram os ventos e sopraram sobre a casa estava de pé. Vieram os rios e a água correu e bateu, mas a casa continuou de pé. Por quê, pastor? Porque aquela casa estava fundamentada na rocha. Jesus é a rocha dos séculos. É por isso que Pedro disse, tu és a pedra. Aí Jesus disse sobre essa pedra, Pedro, essa confissão de que eu sou Cristo, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fundamente a sua vida na pedra de esquina, Cristo crucificado, a palavra da cruz, e tentação não vai derrubar, crise não vai desmoronar, os ventos de adversidade não vão fazer ela ruir. Você vai ficar de pé, nada vai tirar você da cruz, porque você está crucificado nela. É impossível você sair de lá. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mais forte esse aplauso a Jesus. Eu vou pedir a pastora mais Cícero e Vilma, os diáconos estejam aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Vocês vão ficar sentados no local de vocês. O Ministério Louvor já pode tomar lugar aqui. Traga água para mim, por favor. Água. Traz água para mim, por favor. Água, garrafa. Obrigado, meu filho. O álcool está aí já? Feche os seus olhos só por um momento, enquanto eles estão organizando aqui. Daqui a pouquinho vão estar distribuindo sobre as minhas ordens. Só um minutinho. Feche os seus olhos. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesse lugar. A nossa fé não está baseada em filosofias. Nós não vivemos uma religião. Nós temos uma experiência verdadeira com Cristo. Feche seus olhos, comece a adorar a Deus aí de olho fechado. Eu vou pedir que eles cantem enquanto você adora. Graça cantará poder de Deus. Já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto. Comece a adorar a Deus. Sentado aí, levante a sua voz. Se você sabe, canta. Se não sabe, louva, glorifica de alguma forma. Mesmo hoje, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Usa mas Jesus nos manda outra vez partir. Tornar a praia então. Vem com fogo, peixe e pão. E Jesus que os convida a ceia vir.
Poder de Deus, pode age, atua de uma forma sobrenatural. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Esse tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Rude Cruz. Vamos ficar de pé, você que já está com os elementos. Pode ficar de pé, os elementos nas mãos. Nós vamos cantar esse louvor. Se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se você sabe
para mim, atrativo. Oh Deus, sem fim, libera a tua unção enquanto oramos. porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Toda a igreja, levante a voz e cante. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deixa eu ouvir a igreja. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Só a igreja. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Vou levantar a voz. Sim, eu amo a mensagem. Toda a igreja cantando até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei. Levarei eu também Minha cruz. É por uma coroa. É por uma coroa. Mais uma vez, sim, eu amo a mensagem da cruz. Bem forte agora, igreja. Sim, eu amo. a mensagem da cruz. Até morrer. Rabachara catarabaraba. Rabachara bacatarababa. Xarabaraba cantarabana. Toda a igreja agora com louvor também. Sim, eu amo. Todo mundo, todos juntos. Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Xarabaraba cantalaba xerequeterebana. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, esteja na cruz. Esteja na cruz. Esteja na cruz. E você não será abalado. Até morrer eu a vou proclamar. Esteja na cruz e você vai vencer o pecado. Esteja na cruz e você vai vencer a tentação. Minha Oh, glória a Deus. cruz, até por uma coroa trocar.
eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ora bacantaraba xereque xerebarabaço. Pai, chara cantaraba cheio. Obrigado, porque foi na cruz onde um dia nós vimos os nossos pecados castigados em Cristo. Ora baixacata. Obrigado pelo Calvário. Nessa hora, quando vamos participar da tua mesa, emblemas do teu sofrimento, da tua paixão, da tua morte na cruz, queremos nos apropriar desses elementos, Senhor, em fé, crendo na tua palavra, que diz que o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, Pai. Ao receber esses elementos, aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que estão fracos recebam forças. Emblema da nossa redenção é pela cruz que nós recebemos salvação, santificação, sabedoria tua, transformação em todos os níveis da nossa vida. Obrigado pela tua presença aqui, pela unção do teu Espírito, e porque podemos nos apropriar desses elementos, internalizando a tua vida em nós. Em nome de Jesus, Pai. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos disciplinados pelo Senhor. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos julgados para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Quanto a demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Levante o pão e agradeça a Deus pelo corpo de Cristo, partido na cruz do Calvário por você. Agradeça aí do seu jeito. Oh Pai, oh Senhor, muito obrigado, porque eu recebo força, eu recebo a bênção do pão que partimos, a comunhão do teu corpo. Eu te agradeço porque o teu corpo foi moído e ferido na cruz, para que eu recebesse saúde física, espiritual, emocional e mental. E agora, Pai, nós vamos nos apropriar desse pão em memória do Senhor. Obrigado, Pai. Havendo dado graças, o Senhor disse: comei dele todos, esse é o meu corpo que é partido por vós. Pode comer agora.
Foi na cruz, onde um dia... Conhece? Vamos aprender agora. Isso aí é antigo, todo mundo conhece. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, eu vou falando, vocês vão cantando. Foi ali que os olhos abri. E meus olhos abri. E agora? E agora me alegro em sua luz. Aí repete, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Pesquisa aí. E agora Pesquisa na internet a letra aí. me alegro em sua luz. No celular. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar Essa graça. dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis Ao Senhor. ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que meus olhos abri. Ora, E agora me alegro em sua luz. Mais um dia eu vi. Quão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus, que levou a sofrer lá na cruz, a sofrer lá para salvar um tão pobre pecador. Mas eu sou. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Mas eu surdo me fiz. Conhece, não é? Mas eu surdo me fiz converter-me. Já cantou? Mas um dia eu vi a espada da lei. Tá faltando a harpa aqui. Glória a Deus, levante o cálice. Ó, agradeça a Deus pelo sangue de Jesus vertido por você na cruz do Calvário. Pai, obrigado pelo sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue da nova aliança. O sangue que nos protege. O sangue que nos reconcilia. O sangue que nos dá acesso ao lugar santíssimo da tua presença. Obrigado, Senhor, porque somos purificados por esse sangue. Semelhantemente, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faze isso
todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos cantar Foi na Cruz de novo, enquanto eles podem tomar agora à vontade. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Amém, glória a Deus. Há alguém aqui entre nós que diz: pastor, eu não conheço Jesus ainda como meu Senhor e Salvador, mas eu quero aceitar o sacrifício da cruz. Eu quero aceitar o sacrifício da cruz para viver com Ele na eternidade. Eu quero entregar o meu coração a Jesus. Tem alguém essa noite que diz que aqui, talvez, eu acho que todo mundo é da igreja aqui, né? Todo mundo já é convertido. Graças a Deus. Queridos, sexta-feira eu quero uma reunião 18 horas com todos os diáconos e 19 horas com toda a liderança, todos os líderes de célula aí, líder de mídia, todo mundo. 18 horas é com os diáconos e 19 horas com todos os líderes. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas. Você já pode, eu já vou liberar a bênção, porque você pode colocar a oferta aqui e já pode ir para casa. Eu acho que Renato está com o borrifador aí, Renato. Vai borrifar as suas mãos antes de você sair. Mas curva a sua cabeça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, agora e para todo sempre. Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahvé, sobre ti, levante o seu rosto, te dê shalom, bênção, paz, prosperidade, livramento, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Você tem uma semana na presença de Deus poderosa, a melhor semana desse ano de 2020.